Ei, você aí, você já levou alguma dívida para a cama? Calma que eu tô falando daquele boleto que tá para vencer, daquela conta que você precisa pagar, mas ainda não sabe de onde é que vai tirar o dinheiro. Então, se você começa a pensar nisso na hora de dormir, provavelmente não vai pegar no sono tão fácil, né? E se a saúde financeira não vai bem, a saúde mental também não. E este é o tema do Pode Cuidar de hoje, um podcast que faz parte do programa Cuidar, pensado pelo Grupo Sada para discutir saúde, bem-estar e o compromisso com a qualidade de vida. Eu sou Keila Ariadne e hoje eu estou aqui com Alessandro Alves. Olá, prazer estar aqui. E com Márcio Nunes. Prazer, Keila. Prazer estar aqui com vocês. E os dois, gente, estão convidados e vão participar com a gente aqui de um bate-papo sobre o impacto da saúde financeira na saúde emocional. E eu vou fazer as devidas apresentações. Então vamos lá, gente. O Alessandro, ele é especialista em educação financeira, neurociência e psicologia positiva. Não é isso mesmo, Alessandro? É isso mesmo. Agora o Márcio, ele é especialista em finanças corporativas e é cofundador da Encash. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, Keila. É um prazer estar aqui. Você sabe quantas pessoas em todo o Brasil estão inadimplentes? Pois é, eu também não sabia, mas eu fui pesquisar na Serasa. Mais de 76 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E esses impactos do endividamento, eles são sérios, não só no bolso, mas também na saúde mental. E a gente estava falando aqui sobre insônia. E eu vou perguntar aqui para os nossos convidados, eu vou começar com o Márcio. A dívida, de fato, é uma questão que tira o sono? Isso é estatisticamente até comprovado muito em relação com as empresas, né? No ambiente corporativo, primeiro, né, a dívida traz um baixo desempenho profissional e a insônia no seu trabalho também atrapalha o seu desempenho, o seu relacionamento com as pessoas dentro da empresa. Muitas vezes causando até um descompasso entre profissional, a vida pessoal e a vida profissional, até mesmo buscando alternativas de mudar de empresa, buscar outras alternativas de ter uma forma de outra renda para poder solucionar esse problema financeiro pessoal e familiar ali como um todo. Ô Alessandro, você aí que também é especialista em neurociência. Sim. Então acho que você vai trazer um ponto de vista interessante de como que funciona o endividamento, né, na saúde mental, esse impacto, né? Muito forte esse impacto, porque hoje o dinheiro ele é relacionado com o nosso comportamento e nossas emoções. E como a gente fica querendo ter muitas coisas, isso impacta diretamente na nossa vida pessoal. E como a gente não tem educação financeira, né, infelizmente, que deveria ser o primeiro ponto a ser estudado, isso impacta muito na relação com o dinheiro. Diante disso, afeta a nossa saúde, porque quando a gente não está bem financeiramente, a gente não está bem com a pessoa que está ao lado, ou dentro da empresa, ou dentro de casa com a família e consigo mesmo, porque o foco é tão grande na dívida que o problema acaba se estendendo, né? Onde a gente foca, expande, né? Então isso influencia muito. Na neurociência a gente fala que é o espelho, né? Onde a gente coloca o nosso ponto de vista ali é onde a gente vai ter o maior problema. A gente está falando aqui da insônia, né? Começamos a falar desse assunto, mas o endividamento ele também tem outros efeitos, ansiedade, depressão. Gente, eu fiz um levantamento aqui de dados e é impressionante como que impacta, assim, porque quem deve sente vergonha, né? De alguma forma sente vergonha. Então, um estudo chamado Impacto das Finanças na Saúde Mental do Brasileiro, que foi feito pelo Serasa, mostra que 69% dos endividados evitam conversar sobre dinheiro com amigos e familiares. E a gente sabe que vai acontecer muitas brigas. Então eu vou voltar aqui para o Alessandro para falar, para a gente começar a explicar qual é o reflexo disso, né? De não falar sobre dinheiro. Pois é, quando a gente tem um problema, a gente precisa enfrentá-lo, né? E muitas vezes a gente acaba afastando por medo. E esse impacto que tem em não ter a conversa com pessoas ao seu redor que possam te ajudar a sair disso, ou com especialistas, acabam agravando. E aí a dívida vai aumentando, porque a pessoa não consegue sair do problema. Eu falo muito sobre quando você tem um problema, você vai gastar mais
para poder se sentir melhor. Nossa. E aí vira um ciclo, uma bola de neve. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu falei, sabe aquela palavrinha, eu mereço? Tem que tomar muito cuidado, porque não é que você não mereça, mas se você tem um problema, você precisa solucioná-lo primeiro. E aí não buscar refúgios, né, para que você se sinta mais leve, e aí acaba piorando, porque você vai arrumando mais dívidas, e por isso que ele precisa colocar à tona. E não falar com seu parceiro ou parceira, ou até com alguém especialista, né? Isso interfere muito, porque você não vai conseguir solucionar o seu problema com as dívidas. Agora é um assunto, né, Márcio, que a gente, eu acho que, vamos pensar aqui no dia a dia, depois a gente vai para o mundo corporativo. Às vezes está começando um relacionamento, um namoro. Será que a gente já deve colocar essas cartas na mesa, falar sobre as nossas metas, os nossos sonhos, quanto cada um está disposto a investir? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do dia a dia, mas também falando da importância da empresa promover essa conversa, essa roda de conversa, esse diálogo para falar de finanças. Excelente. Deixa eu voltar até um ponto que o Alessandro pontuou aqui, que eu acho que é muito importante, né? No Brasil, a gente tem um baixo nível de educação financeira nas escolas. Então, se a gente olhar desde as escolas públicas quanto as escolas privadas também, esse acesso à informação de uma gestão de orçamento, até uma criança mesmo, se você dá uma mesada para ele, não orienta como ele gastar, ele já não cria essa cultura de aprendizado. E aí eu acho que o reflexo totalmente é esse. A pessoa se forma ou conclui, entra numa vida profissional e não tem essa exposição de saber se organizar financeiramente. Vem para o seu lado pessoal e não conversar com esposa, marido, namorado ali desde o início, que é muito importante. Até mesmo numa relação inicial. Eu acho que você organizar o quanto você recebe, né? Quanto você tem de receitas ali, dinheiro que você recebe efetivamente, e quanto você tem capacidade de gastar com almoço, com jantar, com a saída, com um presente, isso faz parte de uma solução já saudável. Às vezes saudável. É um date, é um encontro, e a pessoa te convida para um lugar que é muito caro. Isso aí. E aí você quer agradar e você fala, vou. E aí o cartão de crédito, né? E arruma outro problema. E volta na baixa educação financeira que a gente tem, né? Desde nas escolas básicas até na universidade. A gente não vê em cursos universitários Não. que não seja um curso de administração, economia, ter algum acesso à educação financeira. Por outro lado, aproveitando a parte corporativa, é uma total relação, né? As empresas têm que participar efetivamente, e a gente vê o próprio Grupo SAD aí, que tem uma participação muito efetiva, né? De trazendo soluções e acesso à informação financeira, mas também as pessoas podem buscar plataformas que dão cursos de graça, gratuitos. O próprio site do Banco Central, né? Que a gente, como Encash, aqui a gente tem uma relação muito forte com o Banco Central, tem curso de educação financeira, desde cursos básicos até mais avançados ali da sua relação com o dinheiro. E quem quer incentivar as crianças, filhos, a própria Receita Federal tem dentro do site da Receita tem um que chama Meu Leãozinho, bem ilustrativo, bem que você pode dar um incentivo, né, de iniciação à educação financeira para os filhos, crianças e tudo mais. São 2 sites que eu recomendo ali, que são gratuitos e são de órgãos bem reguladores do ambiente financeiro nacional. Agora tem um outro dado, gente, dessa mesma pesquisa que eu estou citando, porque é uma pesquisa sensacional, que traz muitas estatísticas para subsidiar conversas, inclusive em rodas de conversas que as empresas podem promover, né? Que fala que 7 em cada 10 brasileiros prefere resolver seu problema sozinho. Se tem alguma dívida, vai preferir sozinho. E 61%, o que acontece? Eles se isolam. E esse isolamento, ele acaba pode gerar uma depressão, pode gerar uma ansiedade. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, assim, a gente ainda falando da necessidade de compartilhar, de buscar soluções, mas também de buscar soluções, uma informação boa, de qualidade. Porque não adianta eu estou devendo o cartão de crédito e eu vou pegar dinheiro emprestado para pagar o cartão de crédito. Então, eu vou aproveitar primeiro a expertise aqui da Encash, né? Para falar como que eu posso trocar uma dívida mais cara por uma mais barata. Excelente. Esse é o primeiro conceito, né, de um endividamento. Você tem que sair de uma dívida cara para ir para uma dívida mais barata. Ou seja, acesso a crédito e a linha de crédito que tem um custo financeiro muito mais baixo. Se a gente vê no 2025, né, esse ano, o final do ano passado ali, a dívida de um cartão de crédito passava de 400% ao ano. Nossa. Ou seja, são dívidas que ao final do ano você quadruplicou ela efetivamente. Cheque especial, muitas vezes as pessoas acham, né, que o dinheiro do cheque especial ali, que o cartão te deu aquele limite do cartão,
do cheque, né, do sua conta, é um acesso a um dinheiro seu, né? Na verdade, do banco, é um empréstimo direto, que a gente está falando de taxa de juros também de 150%, 180% ao ano. Já as empresas, né, que têm uma preocupação muito forte com esse bem-estar do seu colaborador, têm acesso ao crédito consignado. Então aí já começa a ter uma conscientização, esse conhecimento financeiro. Sai de um cheque, de uma dívida com um agiota, ou uma dívida de um cartão de crédito, para pegar um consignado, que uma taxa varia ali entre 1,8 a 2,2 ao mês, ou seja, ao ano vai estar dando 24, 25 ao ano, é uma diferença muito grande nessa capacidade sua de solucionar a sua dívida. Então a gente sempre tem essa recomendação, né, de busque primeiro falar com pessoas, acesso a pessoas que têm conhecimento e tem um entendimento ali que o dinheiro ele tem custo no tempo. Então busque um dinheiro mais barato ali para você poder resolver seu problema financeiro. O cartão, gente, né, ele é o responsável pela grande parte das dívidas. Até porque a gente concentra no cartão as nossas despesas, né? Então, em primeiro lugar, com 28%, assim, ele é responsável por 28% em média dos gastos. Depois vem as contas tradicionais de água, luz, condomínio, depois vem financeiras, desculpa, os bancos e as financeiras. Mas será que o cartão, ele é o grande vilão, Alessandro? Você acha que o cartão é o vilão ou ele é o mocinho? Então, o cartão, ele é um mocinho, né? O vilão é quem tem o cartão. Tem o porte do cartão. Exatamente, quem tem o porte e não sabe cuidar desse cartão, né? Administrar o seu dinheiro. Porque a mentalidade, igual o Márcio falou, é que a pessoa, quando ela tem essa disponibilidade na mão, né? Igual o cartão de crédito, ele tem um limite ali de 5 mil, ele acredita que esse dinheiro é dele. Inclusive também o cheque especial do mesmo formato. E os dois são onde tem taxa de juros maiores. Então a pessoa tem que ter consciência que aquele cartão ali é para você fazer um bom uso dentro do limite que você tem condições de pagá-lo no final do mês. Então o que eu aconselho para as pessoas, né, que tem o cartão de crédito? Se ele tem uma renda de 5 mil e tem um cartão de 5 mil, ele não pode gastar os 5 mil, porque tem outras contas a serem pagas. Então, estipula 30% do valor para o cartão de crédito, porque você vai ter condições tranquilamente de pagar. E utilizar o cartão em caso de urgência mesmo, né, de saúde, que realmente ele tem que fazer algo para que cure ali aquele momento, mas tem que estar disponível para poder pagar essa conta depois. E eu acho... Tem de pagar o cartão na data do vencimento, né? Exatamente. O golpe ali das financeiras como um todo é oferecer o parcelamento do cartão. Aquele parcelamento é rotativo. Altamente eles caro, já mandam para você entrar nisso. Sabe, eu percebo, eu vou perguntar para o Márcio, assim, essa importância das pessoas conhecerem esses termos. O que é um rotativo? O que é um limite do cheque especial? Porque, de fato, gente, pode que seja na nossa bolha, que a gente acha que não tem pessoas... não é possível que vai achar que faz parte do salário, mas tem. As pessoas acreditam que apareceu aquele dinheiro magicamente ali e elas não entendem. Então, como que as empresas podem colaborar com essa educação financeira também, de ou uma cartilha, ou um bate-papo? Isso é muito importante, né? Grandes empresas que estão se preocupando ali com a saúde financeira e a saúde mental dos seus colaboradores já perceberam que algum reflexo da saúde financeira tem um reflexo direto dessa competência e retenção daquele colaborador e, por consequência, absenteísmo ali como um todo do trabalho. Então, empresas que estão preocupadas efetivamente em não ter colaboradores que buscam soluções e até mesmo, a gente percebe isso, que parte relevante das demissões, que pode ser desligamentos na verdade, né, por demissão, por justa causa ou não, tem uma relação ali direta ou indireta com algum problema financeiro familiar daquele colaborador ali como um todo. Então, empresas que buscam, né, ter esse entendimento com aquele colaborador e dê um acesso ali, seja por um treinamento, um vídeo, uma roda de conversa ali, isso contribui bastante para trazer esse colaborador ali nessa vida dele financeira e profissional. Trouxe uma questão interessante aqui que você está falando de influenciar na demissão. Como é que é isso, assim? Porque às vezes a pessoa está num nível de endividamento tão alto que que passa na cabeça dela para ela, vou preferir sair? É uma vergonha? É um impacto financeiro? A ponto dela pedir demissão, gente? A gente percebe muito que
tem a vergonha, sim, né? Porque ter o acesso ali que ele está endividado, mas muito mais é uma busca desesperada de achar alguma solução. Então, é uma pedido de demissão por causa da rescisão, vai ter um dinheiro ali para tentar solucionar, só que isso é uma visão muito de curto prazo. Porque, na verdade, você está deixando sua recorrência de salário, sua garantia de um 13º, férias e tudo mais. Seu plano de saúde. Benefício de empresa, você está desligando ali, pedindo demissão para receber uma rescisão. Só que no mês seguinte você não tem mais aquele dinheiro. Então, eu acho que o acesso, né? Primeiro, conversa com pessoas especializadas ali para ter um acesso. Ter o apoio, por exemplo, né, como o Grupo SADA aqui, a diretoria desse apoio ali como um todo, via, né, os canais que existem de comunicação é muito importante. E aí a própria estrutura que até o próprio Grupo SADA traz aqui com a Encash, né, sendo uma fintech de crédito ali, acessando ali o grupo para poder trazer soluções e apoiar, inclusive, em apoio ali na sua estruturação financeira e orçamentária pessoal, entendeu? Agora, olha, Alessandro, você aí da área da psicologia positiva. Como que uma liderança, uma gestão, ela pode abordar esse tema sem ser invasiva? Por quê? Pode ser que ela perceba uma mudança de humor nos colaboradores, mas como é que eu vou chegar? Pode ser que alguém tenha contado e a liderança esteja com a melhor das intenções para poder oferecer um suporte, oferecer um canal ali que ela possa, né, ter acesso. Mas como que na psicologia positiva se abordar um assunto tão delicado, sendo que os dados já nos mostraram aqui que as pessoas preferem não falar a respeito? É importante. Bom, para tudo na vida que eu entendo, né, a psicologia positiva traz para que a gente crie uma história que seja verdadeira, né, para que a gente apresente as nossas dificuldades, para que a pessoa se sinta em casa, né, se sinta confortável para que ela possa se abrir. Então, o que eu digo sempre chame a pessoa ou um grupo, conte a sua história. Talvez você já passou por alguma dificuldade em algum momento, ou conheça alguém, conta a história de alguém, para que aquela pessoa se sinta compatível e sinta mais liberdade para poder contar também. Então, a gente sempre fala, né, traga bons exemplos primeiros, né, traz como a pessoa, assim, chama a pessoa, elogia, comenta os pontos positivos delas, e aí depois conta uma história falando de algumas dificuldades, e aí com isso faça uma pergunta para ela poder se sentir mais tranquila. Quase que uma técnica de confiança. Você conta alguma coisa para que a pessoa se sinta um pouco, né, confortável. E você acha que a empresa consegue fazer isso assim de uma forma... Eu acho que tem uma dificuldade, muito delicado nesse momento, né? Principalmente que, como eu comentei, né, no início, a pessoa não tem educação financeira, então ela não sabe nem como se posicionar, mas ela tem um problema que ela tem que resolver. Mas é fundamental a empresa saber dosar esse momento. E aí existem, né, canais de atendimento, canais de comunicação, psicólogos que trabalham assessorando a empresa ali como um todo, que pode ser uma fonte de busca ali, de identificação. Por isso lembrando, né, que a saúde mental ela é reflexo da financeira, mas ela não é um problema, né? Ela é solucionável. Sim. Ela, uma boa gestão orçamentária, ela é solucionável. Um bom líder vai saber resolver isso. Aí a empresa precisa treinar o líder também, né? Porque talvez o líder esteja com esse problema, aí fica mais difícil. Verdade. Eu vou trazer um assunto aqui que está em evidência em todo o Brasil, que são a questão das apostas, dos jogos de azar. Como é que vocês veem isso, não digo nem no futuro, né, num presente? Como que isso pode causar um impacto? E será que também, aqui voltando, assim, que é um papel, como que a empresa pode fazer campanhas de conscientização, de alerta da gravidade do envolvimento com as bets, né, os jogos? Isso é um fator que a gente precisa ter muito cuidado, principalmente no momento, né, que está em alta, porque realmente esses jogos, né, de azar, ele não vai solucionar o problema do brasileiro. Inclusive o brasileiro, no geral, né, ele busca soluções fáceis, práticas para levantar o dinheiro, então não vai ser nesse sentido, porque os jogos, né, as bancas, elas nunca vão jogar para perder. Ela vai trazer para você ali um gostinho de que você está ganhando, mas como eu falei, o nosso comportamento e as nossas emoções influenciam no dinheiro, a pessoa, quando ela
começa a ganhar, ela se empolga, ela quer continuar. Aí começa a perder, ela quer dar um jeito de recuperar e não vai conseguir recuperar. Então as emoções é um momento ali de, se a pessoa não tem esse controle, ela nem entra nos jogos. E a grande parte não tem, né? Porque vira vício, né? E depois que virou vício, afeta na vida pessoal, na família, vem muita separação, divórcio e até suicídio, né? Que pode acontecer, que tem acontecido, né? O que você acha, assim, como abordar essa questão, como conscientizar? Eu acho que, efetivamente, o Brasil está passando por um momento muito crítico com as bets. Essa pulverização de existir o acesso ali de uma possibilidade de ficar milionário, receber um dinheiro fácil, né? Não é verdadeiro, como você mesmo pontuou, Fernando. Muita gente está perdendo para um pouco ganhar, mas quem está ganhando muito é, obviamente, a estrutura da bet ali por trás. E o que a gente tem visto, principalmente quando eu olho o mercado financeiro, é que algumas empresas já perceberam, principalmente empresas de varejo, que tiveram afetado, né, efetivamente, seu volume financeiro, né, de receita ali, de compras ali de um cliente, porque ele teve que jogar na bet, né, acaba jogando na bet, deixa de comprar um alimento, trazer um alimento para casa. Então isso é crítico até, teve reflexo no varejo. Mas principalmente empresas que têm uma relação muito mais preocupada com o seu colaborador, ela percebe que está existindo uma evidência de jogo constante ali e tenta atuar efetivamente nessa conscientização. A bet pode ser um problema crítico e pandêmico efetivamente no Brasil de curto prazo. Gente, olha, nós estamos caminhando para o fim desse episódio, mas antes de finalizar esse bate-papo, que eu espero que tenha sido muito útil para você e que, se você gostou, por favor, compartilhe. Eu vou abrir um espaço aqui para os nossos convidados, para os nossos especialistas, para fazer uma última reflexão, no sentido de uma dica mesmo, né? A gente falou muito aqui de educação financeira. E é impressionante como que os problemas com o dinheiro, eles afetam, sim, a qualidade de vida, né? Então eu vou começar aqui. Alessandro, por favor, vamos deixar suas considerações finais para quem está nos acompanhando. Perfeito. Bom, a minha consideração e dica principal, invista em você primeiro. Então, busque ter conhecimento. Eu falo sempre que conhecimento liberta. Se a gente não busca uma educação, estudar e se aprofundar nos temas principais que você está passando por dificuldade, você não vai conseguir avançar. Então, invista primeiro em você. E segundo, a partir daí que você começou a ter conhecimento, comece a ensinar as pessoas que estão ao seu redor. Eu falo sempre, quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo mais, porque nós não somos perfeitos, né? E deixa passar algumas coisas essenciais que deveria estar fazendo e não estamos fazendo. E aí, quando a gente está ensinando, a gente pega no ponto, eu falei, isso aí eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. Então, assim, o meu principal é se organize, planeje, tenha propósito na vida, busque o que você quer realmente alcançar na sua vida e coloque no papel para que isso se realize. Porque se você deixar só na mente, as coisas não vão fluir. Isso aí, muito obrigada, Alessandro. E você, Márcio, suas considerações? Vou pegar 3 pontos aqui que a gente já falou hoje durante o dia, né? Primeiro, o acesso à informação de educação financeira, ela está acessível aí na internet, tem vários cursos. Pegue os básicos ali, para você ter a primeira iniciação ali do que significam juros, taxa de juros e tudo mais. Então não acha que é um bicho de 7 cabeças, porque é muito simples, é o custo do dinheiro ali no tempo. Uma segunda faça um orçamento familiar, faça um orçamento pessoal, coloque quanto você ganha e quanto você tem de gastos ali efetivamente, já com água, luz, energia, casa, aluguel, quanto é que sobra desse dinheiro. E é fundamental sobrar alguma coisa para você economizar, né? Antigamente todo mundo falava na poupança, mas hoje é uma aplicação financeira que qualquer banco digital aí tem a possibilidade de você economizar um pouquinho ali para você realizar seu sonho no futuro. E o terceiro ponto, que é muito relevante, né, que a gente comentou no final, bet, eu acho que é um jogo, né? Uma brincadeira ali para você fazer, mas não é uma solução de vida. A solução de vida está na sua organização financeira e não na bet, efetivamente. Muito obrigada, Márcio, e muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Você acabou de ouvir mais um episódio do Pode Cuidar, um podcast que faz parte do programa Cuidar, do Grupo Sada, pensado para discutir saúde, bem-estar e qualidade de vida.
A produção, o roteiro e a apresentação são meus, Keila Ariadne. E você pode acompanhar os episódios nos canais internos do Grupo Sada e também pelo YouTube. Se você gostou, curta e compartilhe. Faça parte dessa conversa, porque juntos a gente se cuida melhor. E eu tô te esperando no próximo episódio. Até lá!